Boa noite, pessoal. Érica Viana falando aqui, diretamente de Campos dos Goytacazes. Gente, eu tava conversando num grupo de direita. Um grupo de direita não, um grupo da caravana que foi para o Rio de Janeiro, no 7 de setembro. E eu tava expondo a seguinte questão para os participantes do grupo. A gente precisa reunir as lideranças de direitas, os outros grupos de direita da nossa cidade. E isso que eu tô falando para minha cidade, respectivamente, Campos, serve para você aí de qualquer lugar do Brasil que estiver me assistindo. Oi, Tefa, tudo bem? Temos que reunir as lideranças e também chamar para perto os políticos que foram eleitos da nossa respectiva região. É claro que quem foi eleito, por exemplo, aqui na região do Norte Fluminense, foi eleito o Thiago Rangel, foi eleito o Bruno Dauari, foi eleito o Rodrigo Bacelar, que está no PL, que é do partido do presidente, foi eleita a Carla Machado. Claro que a Carla Machado vai apoiar o Lula, ela é do PT. Mas esses outros aqui estão em outros partidos. Um está até no partido do presidente. E por mais que ele nunca tenha se colocado, nunca tenha visto nenhum posicionamento dele público dizendo que ele é bolsonarista, temos que chamá-lo para perto nesse momento e falar: posso contar com seu apoio? E reunir. Aqui, os grupos de direita na minha cidade são desunidos. Existem rixas entre algumas pessoas, inclusive eu tenho rixa com algumas pessoas, só que eu tô colocando aqui o meu orgulho abaixo por um objetivo maior. Eu estou à disposição de nos reunirmos, conversarmos e traçarmos estratégias para fazermos campanha vitoriosa para o nosso presidente nesse segundo turno. Então, isso que eu tô falando em relação aqui à minha região, à minha cidade, serve para você em qualquer lugar do Brasil. É a gente se unir, entendeu? É hora de união. Chamar também os deputados que foram eleitos, deputados que tiveram votos na nossa cidade, deputados da direita. E aí, vai fazer campanha agora pro presidente? A sua campanha, principalmente os que foram eleitos, e os que não foram eleitos também. Os que foram eleitos, sua campanha não terminou. A campanha de quem foi eleito, de quem não foi eleito, não terminou, porque agora é eleger o presidente. E talvez aí a gente concentrando a unidade em Bolsonaro, a gente consiga fazer um trabalho melhor. Por quê? No primeiro turno, o que eu observei aqui, muito candidato estava querendo apenas usar a imagem do presidente para se promover e não promovia o presidente. Não fazia o contrário, não usava a sua imagem para promover o presidente. E não pedia voto para o presidente, pedia voto para si, alegando que estava ali ao lado do presidente, no partido do presidente. Agora é momento, todos concentrados, com foco no Bolsonaro, e por isso ainda tinha algumas pessoas que não participavam de algumas manifestações ou eventos da direita, e porque, não, porque se eu for, eu vou estar apoiando o candidato tal e eu não apoio esse candidato. Então, deixava de somar força para o presidente por conta disso. Esse é um ponto. Essa é uma questão. Agora também é momento de fazermos reuniões, né? Pedirmos voto. Não apenas fazer demonstração pública de popularidade, como alguns eventos acabam sendo. É preciso fazer reuniões, focar em pedir voto. Estou vendo aqui, então assim, é um segundo ponto. Outra questão, convencer as pessoas a votarem. Gente, eu trabalhei como mesária e eu vi muitas pessoas idosas, pessoas doentes que se esforçaram para ir votar. Nós tivemos um grande número de abstenções, né? Se a gente somar as abstenções com os votos que o Bolsonaro teve, a gente chega à conclusão que a maioria da população não quer Lula, é anti-PT. Mas não basta apenas, porque
Os 20% demonstraram o quê? Que não quiseram nem sair de casa, que talvez não sejam nem Lula nem Bolsonaro. Mas o pior dos dois é o Lula. Então, o que venceu, que a gente pode dizer, é o anti-PT. Agora a gente tem que convencer as pessoas a votarem. Ir atrás das pessoas da terceira via. Infelizmente, o que nós tivemos também antes do primeiro turno? Pessoas da direita, da própria direita, né, falando que tanto fazia ganhar Lula ou Bolsonaro. Por quê? Porque tiveram o celular apreendido ou porque foram mencionadas em algum inquérito, né, do STF e resolveram se voltar contra o presidente porque não conseguiram o carguinho que queria, como foi o caso da Soraya. Então, pessoas que começaram a falar em voto nulo, como, eu vou dar nome aos bois, como eu comecei a ver a Shockwave fazendo, como o professor Evandro Pontes fazendo, uma galera lá de São Paulo fazendo. Então, assim, essas pessoas da própria direita, os irmãos Weintraub, que começaram a falar que tanto fazia Bolsonaro ou Lula, que estaríamos na mesma merda. Então, essas pessoas que se auto-intitulam conservadoras, da própria direita, auto-sabotando-se. Então, a gente teve campanha contra, vindo da esquerda e vindo de quem, teoricamente, é da própria direita. Então, essa é uma outra questão. A gente tem que ir atrás dessas pessoas que foram iludidas. E eu coloco à disposição para isso, porque teve gente que teve celular apreendido. Teve gente que entrou em lista do STF. Eu fui presa e tô aqui pedindo voto pro presidente. Até hoje, eu não sei o motivo da minha prisão. Quando eu conto a minha história, as pessoas... Eu mesma, gente, quando eu escrevi o meu relato para o Ministério dos Direitos Humanos, e eu fui escrevendo e fui relendo, né, que demorou um tempo para eu escrever o relato completo, eu mesma, eu fiquei eu falei, eu passei por tudo isso. Eu falei, isso aconteceu de verdade. Isso aconteceu no Brasil. Eu não tenho e nunca tive a cópia do mandato de prisão na minha mão e eu não tenho nenhum advogado para pedir. Eu fui na Defensoria Pública, meu caso foi recusado. Mandaram para a Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública da União recusou, alegando que não tem núcleo na cidade, que eu tinha que procurar um escritório de faculdade, escritório modelo de faculdade. Ou seja, eu estou ao léu. Onde está o Estado para mim? Eu não... Quem irá me defender? Quem irá lutar pelos meus direitos que foram... Gente, eu tenho curso superior, eu fiquei em prisão comum, eu fiquei no presídio. E lá no presídio elas gritavam, nós gostamos do Lula. Esses vídeos das pessoas nos presídios comemorando o resultado das eleições é real, porque eu vim de dentro de um presídio feminino. Elas falavam, eu tô com problemas de saúde, eu tô, enfim, com sequelas, eu tenho laudos, eu tenho, assim, várias coisas ao meu favor. Vou ler aqui, eu li Marcelo. Érica, minha amiga, o maior cabo eleitoral de Lula é o próprio Bolsonaro. Ontem mesmo, ele, em vez de tentar somar, ele me chama Simone de Step. As pessoas criticam muito o presidente pelo modo como ele fala. Mas é preciso colocar, então, aquelas falas, né? Lembra dos áudios do Lula? O engraçado, porque Bolsonaro, ele surgiu, eu lembro bem, Marcelo, a gente estava naquele período do impeachment, várias manifestações aqui em Campos, a JCI, eu me lembro que a JCI se uniu ao pessoal da CDL, da ASIC,
Os primeiros grupos de direita que tinha aqui na cidade, que se reuniam inclusive na FDC, e naquela época do impeachment, um pouquinho depois do impeachment, eu me lembro que quando a gente assistiu ao impeachment lá na Praça São Salvador, né, uma das coisas que chamou muita atenção foi a fala do presidente, muita gente apoiando o presidente. Aí teve a situação, o vídeo da Maria do Rosário, e teve a situação do CUSP, do John Williams. E o que acontece? O Bolsonaro ganhou projeção e foi conquistando as pessoas justamente por causa desse modo que hoje muitas pessoas criticam, de falar. E ele mesmo, ele deveria mudar de postura sendo eleito presidente. Será? Aí ele não iria... Porque no início do mandato, eu me lembro que muitas pessoas estavam reclamando porque ele estava muito contido. E reclamando justamente porque ele não falava mais desse modo. Eu acho que ele é uma pessoa autêntica e foi como ele disse, é melhor falar o que eu falo do que roubar, né? Mentiras aveludadas, né? Falar mentiras aveludadas, foi o que ele falou lá no podcast do Flow. Então, é um momento de união e impedirmos, né? Impedirmos que o Lula retorne à cena do crime. A gente não pode esquecer as provas, né? Como você é advogado, né, Marcelo? Você sabe melhor que eu. Pode ter acontecido, para você ver, o processo do Lula foi anulado pela questão do local, por questão de CEP, né? Eu que sou de Campos, não tenho foro privilegiado e fui presa e fui presa e fiquei presa mais de um ano, sendo tratada ali diretamente pelo STF, sem ter foro privilegiado. Eu era para ter vindo para a primeira instância há muito tempo. E eu fui mantida presa em Brasília, quando qualquer bandido, né, qualquer pessoa que tenha feito de fato mal à sociedade, é aprisionado mais próximo da sua família. Então, e parecia assim uma luta, que eu nunca ia voltar para Campos, um desespero total. Então, e o Lula, por questão de CEP, né, teve tudo o seu processo anulado, mas o que aconteceu, se teve dinheiro devolvido, é porque aconteceu de fato tudo que ele foi acusado de que ia ter feito. Eu, Roger Azevedo e Igor Franco fomos os precursores dos movimentos de impeachment em Campos. Colocamos 9 mil pessoas em São Salvador, mas o Bolsonaro não se demonstrou, infelizmente, a melhor via. Ele deve ter falado dessa forma imitando os Nine Fingers, que não sabe dizer o nome da tablet adequadamente. Falou aqui o Valdir. E até hoje não houve qualquer processo com condenação em face do Lula. Então é isso. É um momento de união, né? De união para impedirmos a volta do PT. E eu coloquei isso, eu me coloquei à disposição e tô me colocando à disposição, independente das rixas que eu tenho com algumas pessoas da direita. Um dos motivos que eu fui para Brasília participar dos 300 do Brasil foi justamente a minha insatisfação com as lideranças de direita da cidade, com pessoas de movimentos que se dizem conservadores aqui no município, mas em prol de um bem maior, de um bem comum. Eu já fui presa e estou disposta a articularmos e chamar os deputados eleitos, os eleitos, para que venham também trabalhar e colocar a sua vitória a favor da vitória do presidente Bolsonaro, porque não dá para deixar o Lula retornar à cena do crime. É isso. Não há ser mais privilegiado. Aqui vocês estão conversando entre vocês, né, Marcelo e Valdir. Para mim não temos a melhor via, mas a noite...
Uma surpresa também, Marcelo, foi a situação do presidente ter elegido tantos candidatos ao longo do Brasil, inclusive no Rio Grande do Norte, que foi um caso, né, que o senador, ele conseguiu eleger num estado do Nordeste o Rogério Marinho, e a governadora eleita foi esquerdista e o presidente não ganhou. Então a gente fica tentando entender esses números, né? O Nicolas Ferreira foi o deputado mais votado lá em Minas Gerais. E o Romeu Zema reeleito no primeiro turno. E o presidente perde em Minas Gerais. Como assim? O Rio de Janeiro, que eu esperava, que eu considero um lugar mais esquerdista, o presidente ganha. Ganhou. Se a gente vê lá, tem 51%. Então, o Rio de Janeiro, o presidente praticamente ganhou. E São Paulo, o presidente perde, depois de chamar o povo de São Paulo de capial, né, principalmente o pessoal do interior. Sendo que quem vai para o segundo turno em primeiro lugar é o Tarcísio. Então, e o senador foi eleito com uma ampla vantagem, que foi o astronauta, né, o Marcos Pontes. Então, a gente vê assim, em várias regiões do Brasil, o presidente elegendo senadores, governadores, e ele não ser eleito. Eu não consigo entender essas pessoas, né? Mas vamos com tudo, não vou desanimar, entendeu? Estou aqui a postos, fiquei feliz com o posicionamento do Cláudio Castro, que ontem mesmo já telefonou para o presidente. Hoje eu conversei com uma pessoa que faz parte do governo, que trabalha, acho que na Secretaria lá de Tecnologia, lá no Rio de Janeiro, e falou, Érica, o Castro já falou que está à disposição do presidente, né, e está a postos também. E está na hora dele, eu gostaria que ele fosse a grande liderança articuladora aqui no estado do Rio, de fazer campanha para o presidente, até porque ele é atualmente nosso governador. E assim, e estou à disposição no que puder para ajudar a somar, porque é um objetivo maior, é nos livrarmos aí dessa praga do comunismo. Né? A gente não quer que o Brasil se torne uma Argentina, uma Nicarágua, nem uma Venezuela. E vou ler aqui os comentários. Fez diversas trocas. Pois é, só não trancou o meu inquérito, né, Marcelo? O presidente interfere tanto que deixou os seus apoiadores apanharem, né? Pra você ver como que ele interfere. Só que não. Discordo. Será o divisor, pois lá é 13. Pra mim, divisor de água será... Como um estado que é 13 vota em Zema. Aí vocês estão conversando entre vocês aí nos comentários. E é isso, gente. Então, estou à disposição, vamos nos unir. Eu quero ver o pessoal que se dizia bolsonarista patriota, mas que às vezes só estava ali fazendo campanha para o seu deputado com vistas a um cargo ou um apoio para uma futura candidatura, como acontece muito. Quero ver esse pessoal trabalhando agora para reeleger o presidente. E se tiver que nos juntarmos para trabalharmos juntos em prol desse bem maior, eu estou à disposição. É isso, estou me colocando aí à disposição. Érica Viana, diretamente de Campos dos Goytacazes.